Ele corria todos os dias, mais rápido que qualquer um da cidade, mas nunca chegava a lugar algum. E o pior, não sabia para onde estava indo. Você já parou para pensar quantas pessoas vivem correndo pela vida, sempre ocupadas, sempre em movimento, mas sem nunca chegar realmente onde querem estar? A história que vou contar hoje pode revelar o segredo daqueles que realmente alcançam seus destinos mais importantes. E talvez você se reconheça nesta parábola. Em uma pequena cidade rodeada por colinas verdes, vivia um homem que havia se tornado uma lenda local. Todos o conheciam como o corredor mais rápido que já tinham visto. Desde o amanhecer até o entardecer, ele percorria as ruas, os caminhos de terra e as estradas que cortavam a região. 15 quilômetros por dia era o mínimo que ele conseguia correr. Sempre suado, sempre ofegante, sempre com pressa. As pessoas paravam em suas portas para admirá-lo quando passava como um borrão pela rua principal. Os jovens sonhavam em ter sua velocidade, os adultos comentavam sobre sua dedicação impressionante, mas havia algo estranho que ninguém havia percebido ainda. Apesar de toda aquela velocidade, de todo aquele movimento constante, ninguém jamais o tinha visto chegar em lugar algum. Ele simplesmente corria, virava em uma esquina e desaparecia, apenas para reaparecer correndo em outra direção horas depois. Mas de que adianta correr rápido se você não sabe para onde vai? Foi em uma tarde particularmente quente que tudo mudou para o corredor. Ele vinha descendo uma das colinas em sua velocidade habitual quando algo incomum chamou sua atenção. Debaixo de uma árvore frondosa, um homem idoso estava sentado tranquilamente, observando a paisagem com um sorriso sereno no rosto. O contraste era impressionante. Enquanto o corredor suava e ofegava em seu ritmo frenético, o idoso irradiava uma calma profunda, como se tivesse encontrado exatamente onde deveria estar. Por algum motivo que nem ele mesmo conseguia explicar, o corredor diminuiu o ritmo. Primeiro passou de uma corrida para um trote, depois para uma caminhada, até finalmente parar completamente pela primeira vez em anos. O idoso ergueu os olhos gentilmente e fez uma pergunta simples que ecoaria para sempre na mente do jovem. Para onde você está correndo, meu filho? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Tentou novamente e finalmente conseguiu sussurrar uma resposta honesta e dolorosa. Não sei, senhor. Eu só corro. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que ele já havia experimentado. Não era o silêncio da corrida, onde o vento cortava seus ouvidos. Era um silêncio contemplativo, quase sagrado. O idoso sorriu com compreensão e fez um gesto para que ele se sentasse. Sabe, jovem, eu já fui exatamente como você. Corria todos os dias, mais rápido que qualquer pessoa da minha época. Pensava que a velocidade era sinônimo de progresso, que movimento constante significava que eu estava indo a algum lugar importante. Quer saber o que descobri quando parei de correr sem rumo? O corredor assentiu, sentindo pela primeira vez em anos que realmente queria ouvir a resposta de alguém. O idoso continuou com voz serena. Descobri que correr sem destino é como gritar no vazio. Você pode usar toda a sua energia, pode impressionar as pessoas ao seu redor, pode até se sentir produtivo, mas no final do dia você está exatamente no mesmo lugar onde começou. Os olhos do corredor se encheram de lágrimas quando ele percebeu a verdade dolorosa daquelas palavras. Quantos anos havia desperdiçado correndo em círculos? Quantas oportunidades havia perdido por estar sempre em movimento, mas nunca realmente presente? O idoso colocou uma mão gentil em seu ombro. O segredo não é correr mais rápido, meu filho. O segredo é primeiro escolher para onde você quer ir e só depois definir como chegar lá. Há uma diferença enorme entre movimento e progresso.
Movimento é apenas energia sendo gasta. Progresso é energia sendo investida em uma direção específica. E foi nesse momento que tudo mudou para o jovem corredor. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele realmente parou. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Sentou-se completamente na grama macia debaixo da árvore e permitiu que sua mente finalmente descansasse do turbilhão constante de movimentos sem propósito. Enquanto permanecia ali em silêncio, algo extraordinário começou a acontecer. Sonhos que havia enterrado sob anos de correria sem rumo começaram a emergir em sua consciência. Relacionamentos que havia negligenciado por estar sempre ocupado correndo voltaram à sua memória. Oportunidades que havia perdido por nunca parar o suficiente para reconhecê-las se tornaram dolorosamente claras. E então veio a descoberta mais impactante de todas. Olhando ao redor daquele local tranquilo pela primeira vez, com olhos realmente atentos, ele percebeu que alguns de seus sonhos mais importantes estavam literalmente a poucos metros de distância. A pequena casa onde vivia a mulher por quem havia se apaixonado anos atrás. A biblioteca onde sempre quis estudar para realizar seu sonho de se tornar professor. O ateliê do artesão que poderia ter lhe ensinado o ofício que sempre admirou. Todos esses lugares, todas essas oportunidades, ele havia passado correndo por elas centenas de vezes, mas nunca havia realmente parado para vê-las, para explorá-las, para fazer delas parte de sua jornada. Com o coração batendo forte, mas agora por um motivo completamente diferente, ele se levantou e escolheu um destino específico. Não correu, caminhou, com propósito, com intenção, com clareza sobre onde estava indo e por quê. Quando finalmente chegou à biblioteca, seus passos eram calmos e determinados. Quando empurrou a porta e entrou, não estava ofegante nem suado. Estava presente, consciente, pronto para finalmente começar a construir a vida que realmente desejava. Esta parábola nos lembra de uma verdade profunda sobre nossa própria jornada. Quantas vezes corremos pela vida sem saber para onde vamos? Quantas vezes confundimos estar ocupado com ser produtivo? Quantas oportunidades passam despercebidas porque estamos sempre em movimento, mas raramente em progresso verdadeiro? A velocidade pode impressionar os outros, mas é a direção que determina onde você vai chegar. Seus passos têm um destino claro ou são apenas movimentos sem propósito? Hoje pode ser o dia em que você para, respira fundo e finalmente escolhe conscientemente o caminho que quer trilhar. Lembre-se, não é sobre correr mais rápido, é sobre saber para onde você está correndo. E às vezes, o ato mais corajoso não é acelerar, mas parar o suficiente para enxergar onde você realmente quer estar. Se esta história tocou seu coração e trouxe alguma reflexão importante para a sua vida, eu convido você a se inscrever no canal Parábolas com Propósito. Deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam receber esta mensagem de esperança e transformação. Nos comentários, compartilhe comigo para onde seus passos estão te levando. Que destino você escolheria se parasse para realmente pensar sobre isso? E não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque seu gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar exatamente quem mais precisa ouvi-la neste momento. Juntos, podemos levar inspiração e propósito para transformar mais vidas. Na próxima parábola, você vai descobrir o que acontece quando paramos de buscar a aprovação dos outros e começamos a ouvir nossa própria voz interior. Uma história que pode mudar completamente a forma como você vê suas escolhas e decisões.